Esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Talvez esse vídeo caminhe bastante para outros tópicos, mas eu acho que esse é um tema específico que vale muito a pena ser discutido. Nos últimos dias eu tava reparando que eu tava um pouquinho chato e eu acho que eu consigo te convencer que você também tá. É como se qualquer coisa que eu fosse consumir, assistir, eu ficasse meio... Tá ligado o que eu tô querendo dizer com isso? É como se nada que a gente fosse consumir realmente fosse bom. E eu entendo, a gente tem que ter senso crítico mesmo pra gente conseguir pensar um pouco fora da caixinha, mas... Sabe quando você perde um pouco a mão? E lógico que todo mundo tem que ter esse padrão de qualidade durante a vida, mas eu sinto que às vezes a gente não consegue aproveitar com certeza as pessoas ao nosso redor, nem o ambiente que a gente tá. E parando pra refletir um pouquinho, isso é uma atitude típica de quem fica muito tempo na internet. E agora que a gente tá embarcando nessa era digital, é muito mais fácil ser assim. Afinal, viver em sociedade tá quase opcional, levando em consideração que você, sei lá, interage com as pessoas por meio de postagens, like, comentário, curtida. Aí você fica meio... como se falar, sei lá, meia dúzia de gírias em inglês e ficar rolando o feed igual um NPC fosse te tornar um pouquinho superior. E mano, não torna. E eu também vou tentar fugir um pouquinho do estereótipo do nerd corcunda com óculos fudido e falar de pessoas um pouquinho mais normais do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá, você gatão gatona aí, tá deitado na sua cama quando de repente você é convidado pra uma festa e você tá com a bateria social zerada, mas você resolve ir. Ah não, eu tenho que ir, eu resolvi ir, não sei o que lá. E aí você vai. E aí com muito esforço, quando você chega, você já fica puto. Por quê? Porque a música é ruim, a galera não te agrada, o ambiente é chato, tá escuro, não tem comida, não tem lugar de sentar, já vai te agoniando, aquela vontade de ir embora pra casa, mas você não pode. Aí você chega lá no canto pra conversar com alguém, aí você fala, opa, fala aí. Aí a pessoa, oi mano, e aí? E aí você começa a reclamar da festa durante 40 minutos e a pessoa pensando, pelo amor de Deus, que cara chato. Você consegue entender que você se colocou nessa situação sozinho e mesmo estando lá, em vez de só curtir o momento, você insiste em ainda assim reclamar? A grande questão é que nem sempre você vai conhecer a pessoa mais interessante do mundo, você vai comer o melhor prato e você, ou escutar aquela música que você vai super se identificar e a letra é literalmente você. Isso é muito raro de acontecer. Porque a grande realidade é que a vida não é feita de momentos incríveis. Com essa história da gente ficar vendo pessoas sendo produtivas 24 horas por dia, a todo momento, toda hora, todos os segundos, a gente fica muito mal por não conseguir corresponder a essas expectativas. A gente fica pensando toda hora por que a gente não tá fazendo a viagem dos sonhos, por que a gente não tá conhecendo o amor da nossa vida. Mas, mano, a true é que você tá super valorizando uma realidade que não é a sua. E aí é loucura, aí você fica nesse ciclo vicioso de mais Reels, mais TikTok, mais Reels. Quando você percebe que deitar na cama com um chazinho de 5 minutos ou uma xicrinha de café, lendo aquele livro patético com história mediana e um desenvolvimento de personagens bem mais ou menos, é sim um momento de valor. Quando realmente acontecer uma coisa pica na sua vida, você vai falar, caraca, que foda, eu sou muito foda, entendeu? E isso que é o ponto. Até porque não existe nada pior do que aquele sentimento de você ter construído, ter trabalhado muito duro em algo, e no final vir aquele sentimento de, é só isso? Esse tipo de situação é muito normal e é muito comum se desapontar. Tá tudo bem, isso é uma coisa bem natural. O problema é quando isso se torna um hábito. Você não vê mais sentido em se dedicar, porque isso é sempre muito foda pras pessoas, mas quando você finalmente atinge aquilo, você não vê tanto sentido assim. E conforme você vai se guiando nesse tipo de sentimento, você vai reparando que todas as coisas ficam muito mais cinzas. A sua realidade fica completamente deturpada e você só começa a viver no automático, como se todos os dias tivessem que ser da mesma forma. E um lugar em particular que dá pra ver onde esse tipo de sentimento impera e ele é muito presente é o Twitter, o atual X. E nessa rede social em específico é muito comum você encontrar pessoas reclamando de tudo a todo momento, como se a vida fosse uma experiência insuportável. E conforme você vai vendo constantemente as pessoas declarando ódio, expressando ódio a todo momento, toda hora, você também vai conseguir enxergar as coisas de uma maneira muito binária. É como se tudo na sua vida fosse muito bom ou uma merda completa. Você não consegue encontrar de forma alguma meio termo para as coisas. O ponto de nenhuma forma é criticar os hábitos de algum nicho, de pessoas que realmente gostam de tecnologia. Eu, no máximo, tô tentando descrever aquele estereótipo de pessoa insuportável que não consegue ver graça nas coisas do cotidiano. E qualquer tipo de coisa que fure um pouquinho a bolha, a pessoa já fica... Eu acho que isso não é prepotência minha quando eu consigo afirmar que uma das verdades da vida é que você não pode enxergar as coisas como se o copo sempre estivesse meio vazio, mas
sim como se ele sempre tivesse um pouco cheio. Isso de forma alguma não significa que você tá vivendo a sua vida em prol de uma ilusão. É só você enxergar as coisas por um viés mais positivo. E basicamente próximo da data que esse vídeo tá sendo gravado, lançou um filme das Tartarugas Ninja. Eu acho que não existe um exemplo melhor pra falar do que eu tô falando. Tartarugas Ninja é uma franquia bem antiga e ela veio dos quadrinhos pro cinema, pras animações, e pra sendo bem sincero, o último filme teve muitas modificações em vários setores. Seja nas animações, seja no desenvolvimento dos personagens, seja nas características. E eu me lembro de quando eu era só um pequeno batutinha e eu assistia Tartarugas Ninja de 2012 e era tipo, destruidor e cachorro louco! E era muito legal, tinha violências nos níveis certos e, cara, era fantástico, sensacional. E por um bom tempo eu me recusei a assistir porque eu tava comparando com essa experiência que eu tive no passado. Só que o que tá agora e o que realmente vai ser aproveitado é nesse novo Tartarugas Ninja. Aqueles sentimentos que eu tive assistindo Tartarugas Ninja lá em 2012, lá atrás quando eu era criança, eles não vão ser apagados porque eu consumi a obra feita de um jeito diferente. Isso não existe. E no mais, eu quero que você entenda que perder esse tipo de experiência não faz sentido. Assistir esse filme com a minha mãe foi uma das melhores experiências que eu tive. E eu poderia repetir esse momento quantas vezes eu quisesse. A gente riu, a gente comeu pipoca, foi muito engraçado, foi muito divertido. E é muito legal poder compartilhar desses momentos com uma pessoa que eu amo. E me desprendendo desses conceitos que eu tive antes de assistir, eu consegui reparar nos momentos de comédia que são muito legais, na arte do filme, que é muito divertida, é um estilo muito diferente. E eu entendo que essas comparações que a gente faz na nossa cabeça e esse tipo de receio que a gente tem são coisas muito comuns. Mas existe uma linha muito tênue entre esses filtros e algum tipo de preconceito. Você entende que nem toda hora é hora de reclamar, né? Às vezes você não vai gostar, às vezes aquilo não vai fazer parte do que você considera uma experiência realmente boa. Mas de vez de ficar batendo o pezinho no chão e falando eu gostei, você só pode, sei lá, achar graça, entendeu? Brincar. Mas tem gente que leva tudo muito a sério. E isso é muito prejudicial. É como se a todo momento você estivesse tenso, você precisa reclamar, você precisa odiar. Aí você vê um jogo novo que lançou e você fica, jogos antigos eram melhores que os antigamente. Conforme você vai assistindo Reels no Instagram, você vai assistindo TikTok, você vai assistindo qualquer tipo de conteúdo que preze pela crítica de alguma comida, de algum hábito, de algum tipo de atitude que deve ser condenada, você vai tratando isso como se fosse normal. Mas muitas vezes esse tipo de atitude repetitiva não pode fazer só mal a você, como também pode deixar as pessoas ao seu redor muito desconfortáveis, porque você sempre tá negando, você sempre tá discordando, você sempre bate de frente com tudo. Então, cuidado com quem você assiste, com o que você consome, com o que você leva pra sua vida, e entenda de uma vez por todas que quando acaba a bateria, o universo continua existindo.